Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está na internet, curta, comenta, compartilha, ajuda o Evangelho a chegar mais longe. Manda para alguém que precisa ouvir uma palavra. Essa palavra hoje vai falar forte em nossos corações. Tema de hoje: vencendo a insatisfação. Vencendo a insatisfação. Podemos assentar, fique à vontade. O projeto não está sentado, né? Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4, 11. Vencendo a insatisfação. Estava meditando na semana com Deus. Falei, Senhor, o que eu trago essa semana? Qual vai ser a palavra? Quiser baixar um pouquinho, pastor? Está alto, né? E não tinha vindo no meu espírito, eu fiquei em oração, porque sempre eu gosto que o Espírito Santo me deu o tema. O tema não é algo assim que eu elaboro, peraí, tem que ser isso. Não, eu peço o Espírito Santo fale no meu espírito e traga o tema. Até que a hora que ardeu, o Espírito Santo trouxe, vencendo a insatisfação. É verdade, né, Deus? Amém. É esse tema. E Filipenses 4,11 vai nos falar assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aleluia. Então, querido, em outra tradução vai falar: aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Provavelmente essa é na NTLH, nova tradução linguagem de hoje. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo para cada um de nós um segredo espiritual. O apóstolo Paulo, por mais que foi um grande evangelista do Novo Testamento, foi um homem muito usado por Deus, ele também passou por muitas guerras, muitas batalhas, porque ele era um fariseu que perseguia os cristãos. E devido a isso, Deus falou que ele ia sofrer, padecer por causa do evangelho. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele sofreu muito. Porém, ele aprendeu a viver com todas as circunstâncias, porque mesmo ele sendo perseguido, também Deus honrou muito a ele. Ele foi ali como se fosse o próximo discípulo de Cristo, não diretamente, porque diretamente foi os 12, depois que Judas morre, se levanta Levi, e esses são os 12 direto. No caso de Levi, ele foi levantado depois, porque Jesus já tinha subido aos céus, ressuscitado. Mas então, apóstolo Paulo é como se ele fosse o próximo discípulo. Ele foi aquele que teve um encontro com Jesus, não terreno, mas Jesus ressurreto na estrada de Damasco, quando o Senhor fala para ele: Saulo, 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 porque tu me persegue. Aí nós já aprendemos que se alguém persegue a nós, não está perseguindo a nós, está perseguindo o próprio Deus. Se nós estamos com a nossa vida no altar, o próprio Deus está perseguindo. Foi o que Deus falou para Saulo: por que tu me persegue? Mas ele está perseguindo Deus, ele está perseguindo o povo de Deus. Então aí mostra já uma grande verdade: se eu, você estamos sendo perseguidos, estamos com a nossa vida no altar, fiquemos tranquilos, porque essa pessoa está se levantando contra o próprio Deus. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Amém? Mas eu quero falar em cima desse tema, que é vencendo a insatisfação. Por que vencendo a insatisfação? A insatisfação é uma das armas que mais enfraquece a nossa vida espiritual. Por quê, querido? Porque você já notou que às vezes o nosso sonho é ter um carro, e às vezes nós adquirimos aquele carro. Às vezes o sonho é ter uma casa, nós adquirimos a casa. Às vezes o sonho é tirar uma carta, nós tiramos a carta. Às vezes o sonho é comprar uma moto. Às vezes o sonho é ter um namorado, uma esposa, um esposo, ter um filho. Só que muitas das vezes, querido, depois que esse sonho se realiza, o inimigo usa de circunstância para que eu e você comece a olhar e falar: mas parece que não é tudo isso. Mas parece que eu já estou meio enjoado desse sonho, estou enjoado dessa casa, estou enjoado desse carro, estou enjoado desse familiar. O inimigo começa a tentar colocar em nós uma insatisfação. E a insatisfação, ela faz a pessoa olhar apenas para o que falta e esquecer aquilo que Deus já fez. Então,
Nós temos que aprender a enxergar aquilo que Deus já está fazendo na nossa vida. Porque no meio da luta, no meio da guerra, o inimigo muitas vezes vai nos fazer olhar somente para aquilo que nós não conquistamos. Às vezes nós conquistamos coisas que anteriormente nós não tínhamos. Se nós olharmos para trás, estamos vivendo uma vida melhor do que vivíamos antes, mas o inimigo teima em lançar setas à nossa mente para nós olharmos somente para aquilo que está dando errado. Então esse é o nosso desafio. Quando o coração não encontra contentamento em Deus, nasce comparação, reclamação e desânimo. Então, muitas vezes, já vê aquela história que a grama do vizinho sempre é mais verde? Isso é um perigo, querido. Às vezes a pessoa tem alguns atritos no casamento, vê outra pessoa ali, aparentemente o marido sorrindo para a mulher sorrindo para o marido, fala, nossa, aquilo ali é um casal perfeito. Aparentemente, né? Mas vai bem entre quatro paredes. Vai bem no dia a dia. Então, querido, todos têm guerra, todos têm batalha, então nós não podemos fazer comparação. Muitas vezes a mulher fala, aquilo sim que é um homem de Deus, aquilo sim que é um homem, aquilo sim que é o marido, mas aquilo lá que é uma mulher mesmo. Não, querido, não façamos comparação. Deus deu nosso esposo, a nossa esposa, para que nós possamos cuidar, zelar deles, ali é o nosso maior patrimônio. Reclamação, nós já vimos lá atrás, né? O povo quando saiu do Egito, o que fez eles peregrinar na terra 40 anos, sendo que era para ser 40 dias, a reclamação. E a reclamação, querido, é algo que está espalhado no mundo. Você pode ver que naturalmente as pessoas têm o hábito, ou melhor, hábito não, que hábito é uma coisa boa, tem o costume de reclamar. Se está sol, a pessoa reclama. Se está chuva, a pessoa reclama. Se não está sol, não está chuva, está nublado, a pessoa reclama também. Até porque o nublado, eu acho que é um dos tempos mais gostosos que tem, né? Porque nem muito calor, nem muito frio. Então, é um tempo assim, bem gostoso de você poder trabalhar, fazer, resolver as coisas. Às vezes mesmo assim a pessoa ainda reclama. Então a tendência do ser humano reclamar, ser insatisfeito. Então nós temos que lutar a cada dia mais, pedir para Deus, Senhor, me ajuda a ter satisfação. Me ajuda a viver o prazer de estar vivo. Às vezes a pessoa reclama, mas, querido, você quer ver você renovar sua fé e você agradecer por quem você é? Vai visitar um asilo. Vai visitar pessoas lá que estão no finzinho da vida, com dificuldade de andar, com dificuldade de falar. Aquilo, ele dá um impacto em nós. Porque nós vemos que nós estamos com saúde, andando bem, falando bem. Igual esse tempo atrás que eu passei no hospital lá, querido, e ver pessoas lá doentes, pessoas com dificuldade, tudo ali. Você pega e fala, poxa, como eu estou bem, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me sustentado e me colocado de pé. E também comparação, reclamação e desânimo. Tudo que o inimigo quer é nos desanimar, é nos abater, é nos colocar para baixo, é nos fazer achar que nada está bom. Então, nós temos que a cada dia mais lutar contra o desânimo, lutar contra a tristeza, lutar contra o pessimismo, lutar contra a angústia, porque, queridos, temos vivido tempos finais na terra. Às vezes pessoas começam a imaginar, não, mas nós temos que olhar mais para as escrituras, olhar mais para o mundo espiritual. Você viu essa semana? Venezuela, Japão e mais 3 países deram o nome de cortina de fogo. 5 países ao mesmo tempo tiveram terremotos. Venezuela, do lado do Brasil, faz fronteira com o Brasil, teve terremoto de 7,1 na escala Richter. Terremotos, quando você vê alguns vídeos lá do terremoto, prédios caindo, parece coisa de filme. Parece estar assistindo 2012, assistindo esses filmes do fim do mundo. E realmente, querido, a terra está gemendo. O final dos tempos está aí. Então, é hora de nós agradecermos porque nós estamos vivos, agradecer porque nós temos uma família, agradecer porque o Senhor tem nos sustentado. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe a vida que eu tenho. Eu não sei, mas eu sei a que eu já tive. Hoje está bem melhor, mas já passei por poucas e boas, estou vivo aqui. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos capacita. Porém, a palavra nos ensina que é possível vencer a insatisfação vivendo em paz. Então, o que nós precisamos? Buscar a paz
que excede todo entendimento que a Bíblia diz. Essa paz é a paz que vai nos sustentar. Essa paz é a paz que vai nos colocar de pé. Essa paz é a paz que nos vai fazer prevalecer. O que Jesus Cristo disse quando ele ressuscita, olha para os seus discípulos. Ele fala: a paz seja convosco. A primeira palavra que Jesus fala ressuscitado para os seus discípulos. Você sabe que a primeira palavra que a pessoa fala é muito importante. Imagine a primeira palavra de Jesus depois de ressuscitado. Então ele está dando uma chave espiritual ali para cada um de nós. E ele estava dizendo: procure viver em paz. Já viu aquela frase que fala assim, ó: a paz não tem dinheiro que pague? E é uma grande verdade, querido. Nós precisamos buscar de Deus para nós termos a paz interior, a paz do Espírito Santo, para não permitir que a angústia, a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar possa querer vir tirar a nossa paz. Buscar no poder do alto, e em alguns casos até tomar alguma medicação, porque às vezes no poder do Espírito Santo a pessoa não consegue adentrar no nível para ser curado. Então primeiro ela tem que tratar um pouco a carne, o lado físico, para depois então adentrar no lado espiritual. Então nós temos que pedir para Deus: Senhor, me ajuda, eu desejo, eu preciso ter paz. 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Primeiro ponto para nós começarmos aqui a mensagem. Até aqui foi a introdução. Vai dizer assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o que o Senhor deseja para mim e para você: estejam sempre agradecidos, haja o que houver. Olha que forte. É algo que não é tão simples assim, querido. Às vezes é hora de falar, pregar, declarar aqui, é algo até bonito de falar, mas a hora que você vive na pele, é algo que vai nos confrontar. Então, eu digo para você, digo para mim, eu sei que isso não é fácil. É algo que nós verdadeiramente temos que exercitar, nos esforçar, porque realmente é difícil. Estejam sempre, e nem sempre nós estamos, né? Tem dia que nós acordamos aquele dia mal, né? Aquele dia que parece que as setas malignas já vêm cedo fazendo um plantão contra nós, querem tirar a nossa paz, né? Então nós temos que lutar ali para nos mantermos na paz. Primeiro ponto: aprenda a ser grato pelo que Deus já fez. Aprenda a ser grato pelo que Deus já fez. Ou seja, a gratidão é uma arma, é uma ferramenta espiritual que eu uso na minha vida para poder vencer a insatisfação. Quando o inimigo quiser mostrar para nós as coisas ruins, aquilo que está faltando, aquilo que eu ainda não conquistei, olhe para aquilo que você já conquistou. Pastor, mas eu não conquistei muita coisa. Mesmo que não seja muito, querido, a Bíblia fala: me honra no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então, se eu começar a honrar a Deus nas pequenas coisas que Ele tem feito na minha vida, depois lá na frente eu vou glorificar Ele pelas grandes coisas que Ele está fazendo. A gratidão quebra o ciclo da reclamação. Então, quando eu aprendo a ser grato, o inimigo vem e coloca uma seta na minha cabeça aqui, igual nós aqui, ó. Estamos agora com a igreja, estamos agora com a casa, né? Que bênção, não pagamos mais aluguel, aleluia. Mas tem um monte de coisa para fazer. Tem uns fios que não basta, tem que mexer. A casa do fundo vai ser para minha filha, mas tem que arrumar tudo lá, trazer as coisas nossas. A casa é pequena, comparar com nós estávamos lá, não cabe tudo. Tem coisa que você tem que dar fim, mas tem coisa que você não pode, você gosta que você tem. Então aparecem os problemas. Se nós não vigiarmos, nós começamos a olhar só para os problemas. Nós começamos a olhar para aquilo que Deus já nos deu. Então sempre em nossa vida, independente do nível, do lugar, da situação que vamos estar, vem a conquista, vem a bênção, mas vai vir circunstâncias, situações que o inimigo ele vai preparar para nós ficarmos insatisfeitos. Então a gratidão quebra o ciclo da reclamação. Vem o pensamento de reclamação aqui, você respira, conta até 10, agradece a Deus por alguma coisa. Nem que você vai agradecer a Deus: obrigado, Senhor, que eu estou respirando. Obrigado pelo ar que eu respiro.
Obrigado que minha família está saudável. Obrigado que dentro da minha casa eu tenho que me alimentar. Mesmo que seja o básico, mas eu tenho. Obrigado, Jesus. Isso quebra o ciclo da insatisfação contra nós. Muitas das vezes estamos esperando grandes respostas e esquecemos dos pequenos e grandes milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Então, querido, aquilo que é grande, um dia já foi pequeno. Então, tudo na nossa vida começa lá de baixo. Então, nós temos que aprender a valorizar as pequenas coisas que Deus faz na nossa vida. Outrora, cada um de nós tínhamos um sonho que hoje nós já realizamos. É lógico que nós não podemos ser acomodados. É lógico que sempre temos que desejar conquistar mais ainda, sim. Porém, enquanto nós não conquistamos, nós vamos agradecendo por aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Aleluia! Quem reconhece o agir de Deus hoje, prepara o coração para viver os milagres de amanhã. Então, quando eu estou agradecendo o Senhor pelo que Ele fez hoje, nem que seja por algo pequeno, eu já estou preparando o meu coração para lá na frente agradecer pelas coisas grandes. Porque a grande verdade é essa, querido. Quem não agradece em algo pequeno, também não agradece a Deus em algo grande. Então esse é o nosso desafio. Porque, esse pequeno aqui, esse aqui, não precisa nem de Deus, isso aqui eu mesmo faço. Será? Muitas vezes não. Muitas vezes até as pequenas coisas nós precisamos de Deus. Exemplo, aquele que muitas das vezes está no leito, para levantar da cama, que para a gente é uma coisa normal. Às vezes a gente levanta até pulando, até de forma errada, né? Sabia que tem um jeito correto de levantar da cama? Você não pode levantar. O correto é você acordar aos poucos e quando levantar devagar. Deu hora, a gente pula de qualquer jeito e sai andando. Nem para a gente pegar, levantar devagar, dobrar o joelho, agradecer. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado pelo meu fôlego de vida. Obrigado por o Senhor ter me sustentado. Não, sai. Uma coisa simples para nós. Mas meu pai mesmo, nos últimos dias dele, ele para levantar da cama era uma luta. Hoje, né? Na verdade, né? 28 hoje faz 30 dias que ele descansou. E para ele levantar, era uma luta para levantar da cama. Demorava uns 5 minutos até ele respirar, tudo ficava muito cansado. Às vezes até mais. Então, querido, agradeça a Deus pelo fôlego de vida, né? Nós temos o fôlego de vida, se nós temos o fôlego de vida junto com o poder do Espírito Santo, pode ter certeza, nós vamos conquistar muito. Deus vai nos usar, Deus vai nos capacitar, Deus vai abrir portas, mas que possamos, enquanto as portas não se abrem, sermos perseverantes na presença de Deus. Paremos de olhar apenas para o que ainda não chegou. Aprendamos a valorizar aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Pastor, é tão pequeno. Quando Davi foi derrubar aquele gigante também, só uma pedrinha desse tamanho assim. Imagina se Davi olha para aquela pedra e fala: olha, Senhor, 5 pedrinhas do ribeiro, olha o tamanho dessas pedras, tudo pequenininho, o tamanho daquele gigante. Não, você está brincadeira comigo. Que isso? Como que eu vou derrubar esse gigante? Não, olha o que Deus está fazendo comigo. Será que tinha acontecido com Davi? Ele tinha virado picadinho na mão daquele gigante. Mas era 5 pedras. Ele só pegou uma pedra com a funda dele, olhou para aquele gigante e falou: você vem contra mim com espadas e lança. Além de o homem ser grande, o homem ainda tinha espada e lança e escudo. Mas Davi responde o que para ele? Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se nós estamos com o Senhor dos Exércitos, querido, nós somos a maioria. Nós não vamos perder, porque o Senhor vai nos dar estratégia. Uma pedrinha e uma funda contra um gigante, segundo os historiadores, os teólogos, batia quase 3 metros de altura. Ele joga aquela funda e aquele gigante cai. Por que aquele gigante caiu? Porque não foi a força do braço de Davi, mas foi a poderosa mão do Senhor indo à frente da mão dele. Quando nós aprendemos com isso, que Deus ele está indo na nossa frente, fique tranquilo,
Descanse no Senhor. Peça para Deus renovar suas forças. Sinta a alegria de estar na presença de Deus. Essa alegria, ela renova as nossas forças. Essa alegria nos traz felicidade, perseverança para nós continuarmos. Segundo ponto, Eclesiastes 3:11, bem conhecido de nós todos. Eclesiastes 3:11. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as coisas têm seu tempo, valor, quando são feitas na hora certa. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Terceiro ponto, não confie só no tempo, mas no processo de Deus. Não confie só no tempo, mas no processo de Deus. Por quê? Porque o tempo, muitas das vezes, ele é nosso inimigo. Você vê que ele está falando, não? Tudo fez, formoso. Atrapalhou aqui. Eu tinha editado na outra, né? Mas amei. Não, escreve na cabeça, dá para a gente trazer a revelação. O significado é quase o mesmo. Né? É que a gente usa a João Ferreira de Almeida, né? Revista hoje. Mas tranquilo. Então o que aprendemos aqui, querido? Que o tempo ele pode ser nosso rival. Porque com o passar do tempo, quando as coisas não se realizam e não se cumprem, a tendência é nós desanimarmos, é nós nos abatermos, é nós nos entristecermos. E isso é que o inimigo tem tentado fazer com toda a humanidade. É uma das ferramentas que ele mais bate na cabeça do cristão ou não cristão, é fazer a pessoa enxergar aquilo que ela quer enxergar. Por quê? Porque muitas das vezes, devido ao abatimento que nós passamos, nós começamos a querer enxergar só tristeza, só falhas, só erros, só o que não deu certo, só aquilo que eu não estava esperando. Por quê? Porque às vezes nós esperamos coisas grandes e temos que realmente acreditar, esperar, confiar nisso. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus, ele trabalha com processos. Cada dia da nossa vida é um processo que o Senhor está trabalhando em mim e você. A insatisfação muitas das vezes nasce da pressa. Queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha com processo. Vivemos numa época de pessoas que querem viver o imediatismo. Tem que ser tudo para ontem. Às vezes a pessoa chega na loja lá e fala, não, vai rápido, estou com pressa, eu preciso fazer assim. Dá vontade de falar assim para a pessoa, não quer voltar outra hora? Deus que eu falo assim, você não quer voltar outra hora? Porque todas as vezes que você faz a coisa com muita pressa, a maioria das vezes é errado. Então, às vezes a pessoa está com muita pressa, eu tenho lá o procedimento para fazer para ela. Quer vir amanhã? Quer vir outro dia? Ah não, com muita pressa pode sair errado, não vou conseguir fazer. Aí pode até a pessoa dar uma acalmada. Ah não, eu acho que dá para esperar um pouquinho. Mas as pessoas vivem ligadas no 220, acelerado. É claro que hoje em dia a pessoa tem que ser dinâmica para conseguir conquistar, realizar as coisas. Mas o dinamismo, ele não pode andar junto com a ansiedade. Nós temos que aprender e saber o que é dinamismo e o que é ansiedade. Tem coisas que eu tenho que parar e falar, não, agora eu vou concentrar, vou fazer isso. O vereador Cláudio Coxinho me mandou um projeto aí que o prefeito fez aí para a questão da fé, da religião em Bragança, e ele mandou para mim poder ler e dar um parecer para ele o que eu acho desse projeto. Hoje eu quero parar um momento ali, eu já estou sossegado para ele ler aquele projeto e poder entender e falar para ele, esse projeto é bom para a igreja, não, esse projeto não é. Então, nós temos que parar um tempo para meditar, primeiramente na palavra de Deus, e depois então meditar em nós mesmos.
na nossa casa, na nossa família, quem somos, o que conquistamos, o que Deus tem feito para mim, o que Deus tem feito em mim, o que Deus tem feito na minha casa. Não podemos deixar o tempo ser o nosso maior rival. O tempo de Deus não produz atraso, o tempo de Deus produz maturidade. Então eu e você não estamos ficando para trás, eu e você estamos ficando mais maduros. Essa palavra maduro traz uma referência horrível, né? Mas trazendo um âmbito espiritual aqui. Maturidade, porque a palavra maturidade não é bonita. Deus quer que nós venhamos viver de uma forma que tenhamos maturidade. Sabe o que é isso? Autocontrole, domínio próprio, temperança. Os frutos do Espírito estão lá em Gálatas 5:22, querido. O cristão, ele é conhecido pelo domínio próprio, pela maturidade. Coisas que acontecem com outra pessoa que perde a cabeça, tem que tomar um cardenal, tem que tomar uma metaja preta, tem que tomar. O cristão consegue se manter, o cristão consegue se estabilizar. É lógico que às vezes tem aquele momento de angústia, de nervosismo, de uma atitude até mas depois ele já volta. Não, peraí, Senhor, me dá paz, me dá tranquilidade, eu preciso estar no teu altar, eu preciso testemunhar do Senhor. Então, nós temos isso, porque o Senhor nos instrui a viver dessa forma. Então, que a cada dia mais nós possamos buscar dessa maturidade espiritual, maturidade emocional, intelectual. Não tem coisa melhor que você passar por uma situação difícil e você conseguir ter o controle naquela situação. Depois você passa com ela, parece que você sai até maior, parece que você está até mais forte, parece que você cresceu até a estatura, porque aquilo te traz uma tranquilidade, traz uma paz. Fala, que bênção, eu consegui passar por essa situação, não perdi o controle, consegui organizar minhas emoções, organizar a situação e terminou tudo bem. Então nós precisamos disso, esse autocontrole da nossa vida. Nem todo silêncio significa abandono. Ah, Deus me esqueceu, parece que Deus não fala mais comigo. Não, Deus está testando a nossa maturidade. Deus está forjando em nós um caráter de guerreiro, de guerreira do Senhor. Aleluia. Em muitos momentos, Deus está nos preparando para nos dar sustentação para receber aquilo que pedimos. Então, às vezes, nós não recebemos ainda aquilo que Deus preparou para nós, que nós almejamos, porque nós não estamos preparados para receber. Como assim, pastor? Porque há circunstâncias e há momentos, querido, que se Deus nos der, é igual aquela criança mimada, quando o pai dá muito presente para a criança, e a criança não valoriza aquele presente. Já notou aquela criança rica? Que ela recebe tudo, todo presente que ela quer o pai dar? Ela não valoriza. Qualquer coisa ela joga, quebra. Ah, não, meu pai vai me dar outro. Então, muitas das vezes, Deus conosco é assim. Ele vai nos esperar nós estarmos com a nossa maturidade em dia. Para quê? Para poder derramar sobre nós aquela bênção, para que aquilo venha a ser para acrescentar na nossa vida espiritual e não para atrapalhar a nossa vida espiritual. Eu vejo aquela pessoa que ela ora a Deus, Senhor, me dá um carro, cuidar da minha família, ir no supermercado fazer uma compra, ir na casa adorar o teu nome, me dá um carro. Aí Deus vai lá e dá o carro. E a pessoa, aleluia, eu vou para a praia, eu vou para o shopping, e não vai para a igreja. Tem aquela pastorinha que contava muito, né? Que a mulher pediu para Deus, Senhor, eu não tenho nenhum sofá. Me dá um sofá para eu poder ter aqui na sala. Tenho que sentar aqui no banco duro. Chegam as visitas aqui, ó. Esse banco duro aqui, ó. Que vergonha que eu passo. Aí Deus foi lá, usou de alguns irmãos. O irmão ouviu a irmã orando, falou, nossa, que situação da irmã, né? A irmã não tem nenhum sofá na sala. Ô, irmãos, vamos fazer uma vaquinha aí. Vamos juntar o dinheiro, vamos comprar um sofá bom, de qualidade, macio para a irmã poder receber as pessoas, poder descansar lá na sala depois do dia de trabalho. Vamos! Os irmãos foram lá e compraram um sofazão top para a irmã, uma escapetinha, bem macio e tal. Aí a irmã sentava no sofá, que sofá abençoado. Da hora do culto, a irmã, não, mas o sofá está tão macio, eu vou ficar aqui mesmo, outro dia eu vou para o culto. Aconteceu o quê?
o sofá está com problema, eu não ia mais para o culto, o sofá era muito macio, era muito bom. Quando ela estava cansada, o serviço ficava no sofá. Então, o que significa, querido? Quando Deus nos der aquilo que nós precisamos, nós vamos estar com a nossa maturidade em dia para podermos receber aquilo que Deus nos dá e poder viver, praticar, saber, como que eu posso dizer a palavra? Saber usar com maturidade aquilo que Deus me deu para mim, para a minha família, para a minha casa, para o meu dia a dia, para o meu entretenimento, para o meu lazer, mas não me esquecendo do Senhor. Então às vezes Deus fala assim, eu não posso te dar agora, porque se eu te der agora eu te perco. Então ele fala assim, vou esperar ele amadurecer na minha presença, se firmar na minha presença, porque depois então, quando eu estiver firme, eu entrego nas mãos dele, ele vai usar isso que eu entreguei para cuidar da família, para cuidar do lazer, para cuidar de tudo que ele precisa, mas primeiramente para glorificar o meu nome. Aleluia! Em muitos momentos Deus está nos preparando para nos dar a sustentação, para receber aquilo que pedimos. Terceiro ponto. Encontre satisfação na presença de Deus. Esse último ponto, querido, é o segredo para ter uma vida vitoriosa. Nosso tempo está acabando, vou acelerar aqui. Porque muitas pessoas acabam não conseguindo ter satisfação na vida, querido, porque elas menosprezam a presença de Deus. Quando eu estou na presença de Deus, por mais que venha a luta, venha a dor, venha a dificuldade, a presença de Deus, ela supre todas as nossas carências, as nossas dores, as nossas frustrações. Ela nos preenche de dentro para fora. Salmos 16:11. Salmos 16:11 vai dizer: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há fartura de alegria. A Bíblia também vai dizer acerca da alegria da salvação. Então, com Deus, nós temos que ter o regozijo da alegria da salvação. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra ou à tua direita. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, querido, a Bíblia fala que o salmista disse, que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias fala, e o salmista também disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu tenho que ter a alegria de Deus na minha vida, para que verdadeiramente as dificuldades não venham me abater no dia a dia, no meio da semana, quando vem a dificuldade, vem a luta, vem a dor, vem a má notícia. Eu busco da presença de Deus, eu adoro o Senhor, eu medito na palavra, eu escuto o louvor, eu escuto a palavra, e aquilo me preenche, aquilo me traz paz, aquilo me traz força, aquilo me traz ânimo para eu não desistir. Nada nesse mundo consegue preencher completamente o coração do ser humano. Todo ser humano tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Por que a pessoa às vezes busca nas drogas, na prostituição, no adultério, em mulheres, homens, sucesso, fama? Por que uma pessoa que tem as melhores casas do mundo, os melhores carros do mundo, a pessoa vai e tira a sua vida? Porque existe um vazio dentro de cada ser humano do tamanho de Deus. Por isso você pode notar um monte de artistas famosos estão se convertendo agora, porque já entenderam isso. Tem aquele lá que fez agora esse lançamento, a Destruição 2, né? Não é ele, mas tem sumiu o nome dele lá, mas tem vários aí que se converteram ao Senhor, servem a Deus, são perseguidos por Hollywood, são cancelados por Hollywood. Tim Caviezel, que fez a Paixão de Cristo 2, tem vários outros que me somem o nome agora, mas todos eles continuam perseverando na presença de Deus, porque eles entenderam que o dinheiro não completaria o suficiente a alegria da alma deles, porque a maior alegria que pode satisfazer e completar a nossa alma é a presença de Deus. A verdadeira satisfação não está em possuir mais, mas está mais próximo de Deus. Quando Deus ocupa o centro da nossa vida, as circunstâncias deixam de controlar a nossa alegria. Então, quando eu tenho Deus no centro, a presença de Deus, a paz do Senhor, a presença do Espírito Santo, ela começa a me confortar e não permitir que as lutas e as dores venham me abater e venham roubar
o meu sono, a minha paz. Aleluia. Para vencer a insatisfação é necessário ser grato pelo presente. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Obrigado, Senhor, por o Senhor tem colocado na minha mão. Eu te agradeço. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha saúde. Obrigado, Senhor. Isso é necessário para receber das bênçãos do Senhor. Quando eu faço isso, eu estou gerando no mundo espiritual. Eu estou dando uma declaração ao Senhor. Eu sou grato pelo que Ele me deu hoje, porque eu sei que amanhã Ele me dará muito mais. Porque eu sirvo a Ele não só pelo que Ele me deu, eu sirvo a Ele pela maior riqueza que foi a vida dEle, a minha salvação. Ser grato pelo presente, acreditar no futuro que Deus já preparou para nós. Então já tem um futuro preparado, já tem um milagre, já tem a provisão, já tem o melhor de Deus preparado para nós. Basta que nós venhamos descansar. Confiar no tempo de Deus, está demorando demais. Não é o tempo de Deus. Ele está me dando maturidade, Ele está me preparando, não está demorando. Deus está caprichando. Buscar satisfação na presença do Senhor. Quem aprende isso, deixa de viver reclamando do que falta e começa a celebrar aquilo que Deus já está construindo. Enquanto está faltando, Deus já está construindo. Deus, é uma mensagem. Esses dias eu vi estar na minha lista, eu vou mandar para vocês, o pastor falando que ele tinha uma igreja, a igreja era pequenininha, estou concluindo. A igreja pequenininha, eu estou chegando, você vai naquela igreja, vai aqueles bancos lá, banco horrível, ruim lá. Aí chegava uma notícia para ele, ele falava, falava o nome da esposa que eu esqueci, ele falava para a esposa, para a esposa, Deus quer nos dar cadeira nova. Então sempre que eu via uma notícia contra ele, dele se sentir inferiorizado, dele se sentir um coitado, até o inimigo falando mal dele, ele entendia que era Deus usando o inimigo para abençoar ele e falar assim, é hora de você progredir nessa área. Então, venhamos ter essa visão, essa fé. Frase final para concluir. A satisfação não nasce quando tudo muda ao nosso redor. Ela nasce quando Deus governa tudo em nossos corações. Então, isso é o que acontece. Quando Deus tem o controle de tudo em nossa vida, em nossos corações, esse momento que Deus vai estar honrando e vamos estar ali já começando a viver o melhor de Deus. Entenda, Deus tem satisfação para você. Busque a presença dEle e fale, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já me deu hoje. Deus abençoe a sua vida.